Fala, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. Obrigado por estar me recebendo na sua casa por mais uma vez. Vamos lá, vamos conversar sobre tudo que está acontecendo e a tal tese de perseguição esvairada dos bolsonaristas, conforme diz a UOL. Será que é mesmo só uma tese absurda? Ou tem perseguição mesmo? Qual que é a sua opinião? Coloca no comentário. Olha só, todos os jornais que têm uma maior independência abertamente mostram um alinhamento do judiciário e do executivo. Essa matéria do Pleno News, por exemplo, já diz isso. Judiciário e executivo estão alinhados contra Bolsonaro. A devassa empreendida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes contra aliados e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro está em absoluta harmonia com os interesses do atual governo. De acordo com a análise de Márcio Coimbra, que preside o Instituto Monitor da Democracia, em Brasília. O órgão se debruça sobre o respeito dispensado aos valores democráticos nos países. Ou seja, o órgão censor da democracia diz que há sim um abuso de autoridade no que tange às questões da família Bolsonaro. E aí, pessoal, a gente precisa pensar em alguns pontos. A gente já vai entrar aqui na matéria do UOL. A gente precisa pensar em alguns pontos. Vamos lá. Primeira coisa, as ações que estão sendo tomadas há muito pelo Supremo Tribunal Federal, dentro do espectro jurídico, extrapolam regras basilares, regras mínimas, como regras de competência, regras de suspeição ou impedimento de juízes, regras de princípios, como o princípio da distribuição de processo, tudo isso foi jogado ao vão, ao léu. Ou seja, não está sendo respeitado de forma alguma. Ou seja, cria-se aqui um tribunal de exceção, cria uma regra só para esse caso. Isso aí, na Constituição, é plenamente proibido. Lá dentro da Constituição tem um artigo que fala: não haverá juízo ou tribunal de exceção. Ou seja, todos são iguais perante a lei. Não há regra. Eu já até falei, todos são iguais perante o rei, né? Nem pelo rei aqui, todos são totalmente desiguais, isso sim. Então, esse é o princípio basilar, o princípio da igualdade, o princípio do não tribunal de exceção. Acontece que o discurso de jornais totalmente tendentes ao discurso de esquerda, como a gente pode citar o UOL. Olha só, o Josias de Souza é um colunista da UOL aqui e só falta usar a estrelinha do PT. Bolsonaristas desafiam a inteligência alheia com tese de perseguição. Vamos lá que eu vou dar a resposta aqui. O argumento de bolsonaristas de que são vítimas de uma perseguição política após a operação da PF contra Carlos Bolsonaro não faz sentido algum, afirma o colunista Josias de Souza. Para Josias, Bolsonaro e seus aliados usam a tese porque não contam mais com a estrutura que armaram dentro da PGR e da PF para encobrir seus crimes. Vamos lá. Primeiro ponto aqui. Essa tese que é levantada sobre uma perseguição, abusos, não é uma tese meramente bolsonarista, não. Até aqueles que são oposição ao Bolsonaro, como por exemplo, vamos citar aqui o MBL. Vocês vão me dizer que o MBL é bolsonarista? Não é, não é. Então não dá para você dizer que essa tese é uma tese bolsonarista. Vamos lá, vamos dizer que o Moro é bolsonarista? Não é, gente. Vocês sabem que o Moro é de ocasião, ele não é bolsonarista, nunca levantou a bandeira bolsonarista, vocês sabem disso. Ah, mas ele esteve dentro do governo Bolsonaro. Tá de sacanagem, né? O Moro aproveitou a ocasião ali. Falar que o Moro é bolsonarista, aliado do Bolsonaro, é piada. Então não dá para você. E aqui, matéria da Revista Oeste. Toque, 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 oposição reage à publicação do governo Lula. Uma publicação jocosa que até a Globo criticou. Parlamentares da oposição criticam a publicação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que mostra uma mão fazendo toque-toque horas depois da Polícia Federal deflagrar um mandato de busca e apreensão contra o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro. Aconteceu muitas, mas muitas críticas mesmo, até por parte da grande mídia, até uma mídia, sabe,
vamos dizer, não dá para me dizer uma mídia sensata, uma mídia que às vezes resolve fazer uma outra coisa certa, criticou, como a Globo. E aí o próprio ministro do governo mostra o como esse governo é tomado pela ideologia. Ou seja, é o governo todo com todas as armas apontadas aos seus opositores políticos. Ministro defende publicações do governo entendidas como deboche. É lógico que foi deboche. E aí o ministro vem e defende. São ministros do Lula que defendem o genuíno lá, que falou que tem que perseguir as empresas de judeus. Vem o ministro do Trabalho e fala, concordo com o genuíno. Vem o ministro aqui e fala, não, debochar, deixa debochar, nós somos debochados mesmo, é assim mesmo. Então, assim, não tem senso do ridículo essa gestão atual, não tem senso do ridículo, porque, assim, qualquer pessoa que tenha um pinguinho de neurônio sabe que está acontecendo uma perseguição. Então, falar, brinca com a inteligência dos outros. Sabe, a inteligência que nós estamos lidando é aquela inteligência que o presidente que vocês seguem tem que te explicar a diferença entre uma jaca e uma uva, que talvez vocês não sabem. Então, assim, vocês falam para uma militância que já foi tão lobotomizada que não consegue observar os dois lados da moeda para entrar em discussão, uma discussão séria, uma discussão de projeto de país, e vocês estão vendo aí o rombo de 253 bilhões de reais anunciado, está vendo o Brasil entrando aí em rota de colisão, porque os investidores não querem investir mais no Brasil e estão aí aplaudindo igual focas. Estão indo atrás do Carlos Bolsonaro, esse governo é muito bom. É esse tipo de gente lobotomizada que talvez os bolsonaristas brincam com a inteligência. E vamos lá, vamos citar outros nomes. Esperidião Amin. Tenho certeza que você sabe que Esperidião Amin pode ser qualquer coisa, menos bolsonarista. O Esperidião Amin é um cara que defende aquilo que ele acredita. Tanto é que o Esperidião Amin, quando a gente estava com o projeto da suspensão dos empréstimos consignados durante o período da pandemia, ele e a senhora Ângela Amin foram quem me deram um apoio para a gente estar fazendo tratativas com o Isaac Sidney, que é o diretor da FEBRABAN, para a gente brigar em cima disso, porque durante a pandemia a gente precisava despejar crédito na economia e o governo Bolsonaro não queria porque atingiu os bancos, e o Esperidião Amin foi contra o governo Bolsonaro ali naquela situação. Foi contra. E se o Bolsonaro tivesse feito, teria sido bom para ele. Foi uma burrice do Bolsonaro. Mas a grande questão o que a gente percebe é que até o Esperidião Amin já viu aqui o tamanho da intentona contra o Bolsonaro. Vamos lá. Senador quer investigar CGU, a ABIN e a PF por abuso de autoridade. O senador Esperidião Amin quer apuração dentro da Comissão de Controle das Atividades de Inteligência. Com a volta dos trabalhos do Legislativo, o senador Esperidião Amin informou que pretende abrir uma investigação sobre suposto abuso de autoridade na Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, na Polícia Federal e na Controladoria Geral da União. O parlamentar pretende discutir a medida junto aos membros da Comissão de Atividade de Inteligência do Congresso Nacional. Segundo o senador, a comissão enviou ofícios à ABIN, à PF, à CGU e ao Supremo Tribunal Federal pedindo os documentos sobre a investigação do suposto esquema de investigação ilegal por meio de rastreamento de autoridades. Contudo, todos os órgãos teriam negado as informações. Abre aspas. Há um complô de abuso de autoridades. A solução é abrir uma investigação por abuso de autoridade, CGU, ABIN e a Polícia Federal, disse o senador Esperidião Amin. Então, por que escondem? Sabe, o papel do Senado é fazer a fiscalização do Executivo. Há uma fiscalização, CGU é do Executivo, a ABIN é do Executivo, a Polícia Federal é do Executivo. O Supremo Tribunal Federal poderia ter rejeitado mesmo. Mas a ABIN, a CGU e a Polícia Federal não poderiam ter rejeitado, de forma alguma. Então, sabe, não dá para falar que isso é normal, porque não é. Não é. Então, acho que quem brinca com a inteligência, achando que as pessoas vão acreditar que o que está acontecendo no Brasil hoje, com inelegibilidade de Bolsonaro sem crime, com cassação de Deltan Dallagnol, com Moro sendo cassado,
Olha só para vocês terem noção, o Demétrio, que é da Rede Globo, ele fez um vídeo, eu vou procurar esse vídeo para trazer para vocês, onde ele esculacha, mas esculacha o governo federal e o Supremo Tribunal Federal. Com base nisso, ele fala, gente, vocês podem achar o que for, mas vocês brincam com o que é sério e acham que isso que está acontecendo é normal. Vocês podem perceber que hoje o Supremo Tribunal Federal usa forças muito grandes para retirar a autonomia do povo. O povo votou em Deltan Dallagnol e foi o mais bem votado. O Moro foi super bem votado e se tornou senador da República. O Bolsonaro, você pode não gostar do Bolsonaro, mas é uma liderança ímpar dentro do cenário político, está inelegível. Agora vocês vêm me falar que isso aqui não é uma perseguição clara e inequívoca, porque quando é dos aliados, dos companheiros, os processos prescrevem. Processos do Lula prescreveram. Tá de sacanagem, né? Tá de brincadeira. E por fim, a última matéria que eu quero tratar com vocês é do jornal O Globo. Carlos Bolsonaro é removido de grupo do WhatsApp da Câmara após a operação da Polícia Federal. Após ser alvo da operação da Polícia Federal, o vereador Carlos Bolsonaro foi removido do grupo do WhatsApp da Câmara Municipal do Rio de Janeiro na tarde desta segunda-feira. A informação foi divulgada primeiro pelo colunista Guilherme Amado, do Metrópolis, e confirmada pela Globo. Eis a questão. Quando o presidente, que é o Carlos Caiado, que é do PSD, foi questionado por que ele removeu, ele não quis responder. Cara, é mais do que óbvio. Tudo que for dialogado e conversado, o celular agora está na mão da Polícia Federal. Ou seja, você vai ficar fazendo discussões de assuntos parlamentares e legislativos da Câmara, dos vereadores ali, sendo que toda a discussão vai estar ali sendo monitorada pela Polícia Federal? Tem coisa errada nisso, ou você acha que não? É lógico que tem. Então, assim, desculpa aí, mas quem brinca com a inteligência totalmente é o UOL. É o UOL. E eu já deixei muito claro para vocês, eu tenho minhas críticas ao Bolsonaro. Mas uma coisa é certa, tem que ser muito burro para não perceber que isso aqui é uma perseguição a nível Venezuela. Tá de brincadeira, né? É isso, pessoal. Grande abraço, fica com Deus. Vejo vocês no próximo editorial. Um grande abraço, obrigado por ter ficado conosco aqui. Se às vezes eu falei alguma coisa que você não gostou, você pode deixar o comentário. Mas você falou que tem críticas ao Bolsonaro. Bolsonaro é incriticável, imbrochável. Tá bom, pode colocar o seu comentário. Mas eu tenho crítica sim. Errou muito. Mas nenhum desses crimes é roubos, igual aconteceu na gestão petista. Vamos lembrar que o Lula se tornou inelegível depois de condenações criminais em primeira instância, segunda instância, STJ. Então, vamos lá. Tiveram que mudar o sistema e soltar um monte de bandido, que estava preso depois da segunda instância. E aqui eu estou falando de bandidos violentos, não é o bandido de colarinho branco, não. O bandido violento saiu da cadeia só para mudar a regra para o Lula poder chegar. Então, vocês estão de brincadeira, né? Então, brinca com a mentalidade do brasileiro, isso sim, tá certo? Grande abraço, pessoal, fica com Deus, vejo vocês no próximo editorial. Abraço.